Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo, pela graça de Deus, queremos oferecer este culto em ação de graças por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, pelos livramentos, pelas provisões, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, nos sustentando e nos fortalecendo, apesar de nós, pelos méritos vivos do seu Filho Jesus. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 22, e vamos ler um texto um pouco longo, mas é necessário que o leiamos todo. Gênesis 22, de 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus moços: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, ajuda-nos a entregar essa mensagem no mover vivo do Teu Espírito. Que cada palavra, cada vírgula desse texto seja compreendida por nós, seja entendida e discernida por nós, para louvor da Tua glória, Senhor. Fala o nosso coração de um modo especial e revela-nos, Senhor, os ídolos que temos ocultos em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Meus amados, este seguramente é um daqueles textos impactantes da palavra. Esta é a terminologia correta. Ele nos deixa perplexos. E aqui nós aprendemos que entrega real, entrega verdadeira ao Senhor, gera provisão e suficiência. E aqui cabe uma pergunta: quem é o seu Isaac? Ou quem são ou quem é o nosso Isaac? Que o Senhor possa nos ajudar a reconhecer os nossos ídolos e entregá-los no altar do Senhor. Tarefa extremamente difícil, porque os ídolos, eles se disfarçam e muitas vezes se fazem passar por amor, por zelo, por tantas outras coisas. O texto, ele é muito conhecido e muito se tem falado sobre ele. Trata-se da maior prova pela qual um ser humano pode passar: a entrega de um filho em sacrifício. O patriarca Abraão, ele é chamado de pai da fé. Com esse homem de Deus, aprendemos que nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, lutar novas batalhas e aprender novas revelações de Deus. O texto aponta em primeiro lugar para o grande, único e perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em favor de nós. Isaac é um tipo de Cristo, contudo gostaria de fazer outra aplicação para a qual o texto também aponta, que é a entrega daquilo que nos é caro, único e imprescindível. E para tal, peço licença ao Espírito Santo de Deus. Abraão esperou toda uma vida por uma promessa de Deus. Quando ela finalmente se cumpre, Deus requer o objeto daquela promessa, que é seu filho único, Isaque. É inevitável perguntar: por que o Senhor requereu Isaque do velho e sofrido Abraão? A resposta a essa pergunta também é a ideia central deste texto. Um dos estágios da escola da fé é a entrega absoluta tanto de nós mesmos, quanto de tudo que reputamos como imprescindível em nossas vidas: famílias, entes queridos, bens, conhecimento e até mesmo a nossa própria vida. Não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados com preço de sangue, o preço do sangue de Jesus, derramado por nós e em nosso lugar na cruz do Calvário. Foi assim com Abraão e é assim com cada um de nós. A palavra de Deus está cheia de tesouros escondidos, e à medida que caminhamos nela, vamos descobrindo esses tesouros que, apesar de estarem lá o tempo todo, só os percebemos quando nossa visão vai se tornando amadurecida. E essa visão, ela é semelhante à visão física. Quando somos bebês, temos uma visão turva, difusa, mas à medida que vamos amadurecendo, vamos crescendo, essa visão se torna mais nítida. Uma das grandes revelações de Deus para seus filhos não é apenas com relação aos ídolos de pedra e cal, metal ou gesso, que muitos têm entronizado em oratórios exteriores e visíveis. Mas o grande desafio, a grande revelação que o Senhor quer fazer para nós é que os grandes ídolos aos quais continuamos reverenciando estão no interior dos nossos corações, disfarçados. O ídolo, ele é especialista em disfarces. E como nós temos oratórios secretos nos porões da nossa alma. Esses ídolos têm ocupado o lugar que pertence unicamente
ao Senhor. Muitos, ao se converterem, têm quebrado, queimado seus oratórios exteriores, mas e quanto aos ídolos do coração? Esses ídolos que ninguém vê, só o Senhor. Pais, mães, filhos, esposas, esposos, avós, amigos, empregos, bens, status, nomes de família e até mesmo líderes espirituais. Presta atenção àquilo que o Espírito deseja ministrar ao seu coração no dia de hoje. E Deus deseja nos libertar. Mas para isso é preciso reconhecer os ídolos e entregá-los no altar do sacrifício. Que tal listá-los? Eu gosto das listas. Os ídolos vão para o altar do sacrifício enquanto o Senhor é entronizado no altar da adoração. Abraão experimentou essa libertação e nos dá 4 instruções para passar por ela e sair dela libertos e mais que vencedores. Primeiro, Deus nos confronta hoje com os nossos ídolos e requer aquilo que nos é mais caro. Quando ainda estava em Ur, na Caldeia, Abraão foi tirado de um contexto de idolatria tremendo. O Senhor o tirou de lá e se revelou a ele como Deus vivo, único e verdadeiro. O Senhor é aquele que conhece, mente e sonda corações, por isso Ele sabe quais são os nossos ídolos, mesmo quando eles estão disfarçados. Abraão certamente não possuía mais ídolos de pedra e cal. Aquilo era óbvio demais, mas em seu lugar entronizou outro ídolo, e desta vez em seu coração, seu próprio filho Isaque. Veja o que o Senhor diz no versículo 2: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus requereu de Abraão não algo que ele amava superficialmente, mas aquilo que ele era único, imprescindível e preciosíssimo: seu filho Isaque. Ídolo tem nome. O de Abraão era Isaque. E o nosso, como se chama? O Senhor hoje nos confronta, o Senhor hoje diz para nós: eu sei quem é o ídolo que está entronizado em seu coração. O destronar dos nossos ídolos é uma grande prova exigida por Deus para que o nosso coração fique livre para adorá-lo em espírito e em verdade. Veja o que o Senhor diz em Ezequiel 14, 4 e 6. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. É sério demais isso. O Senhor exige exclusividade na adoração. Isso não significa que a gente vá descuidar dos nossos entes queridos, não. Mas o Senhor está falando de um nível de amor que só é devido ao Senhor. Segundo lugar, quando Deus requer de nós o que nos é caro, devemos nos concentrar nas promessas e não nas possíveis explicações. Quando somos provados, a nossa primeira reação é perguntar: por que eu, Senhor? Com Abraão foi diferente. Ele ouviu a ordem de Deus e se apressou em obedecê-la. Aprendemos aqui que Deus não exige de nós algo que não nos custe nada. Apesar de sofrido, Abraão creu que Deus jamais entraria em conflito com as suas próprias promessas. É possível que ele tivesse em mente Gênesis 21, 12, que diz: porque por Isaque será chamada a tua descendência. Isso é intimidade com Deus. É algo que nós precisamos restaurar nesses dias.
Estamos vivendo esses dias de pandemia, esses dias de confinamento, dias em que precisamos nos isolar de muitos familiares, da própria igreja. Mas não podemos nos confinar e nos isolar do Senhor, porque Ele é aquele que tem o controle soberano de todas as coisas e é o nosso dono. Em terceiro lugar, na hora da prova precisamos aprender a depender unicamente da provisão de Deus. Entrega gera provisão e suficiência, lembra? Essa instrução nos ensina que as grandes provas de Deus são requeridas dos servos mais maduros, não dos meninos na fé. Abraão conhecia o seu Deus. A prova disso é a sua resposta dada a Isaque, no versículo 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O próprio Deus se revelou ali como Jeová Jireh, o Deus que provê. Descobrimos aqui que quando abrimos mão para Deus, daquilo que nos é caro, Ele nos restitui. O Senhor não confisca a bênção, mas nos prova para saber se estamos prontos para recebê-la. E às vezes aguarda por algum tempo para devolvê-la mais tarde. Ele diz em Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Ele não está falando aqui em sermos desleixados com os familiares, mas de priorizá-lo acima de tudo e de todos. Em quarto lugar, espere confiantemente, com uma expectativa positiva, aquilo que Deus tem reservado para você. Deus não desperdiça nenhum sofrimento dos seus servos. A entrega do ídolo de Abraão no altar do sacrifício resultou em grandes bênçãos para ele. Primeira bênção, ele recebeu nova aprovação de Deus. Segunda bênção, ele recebeu de volta um novo filho. Isaque passou a ser sacrifício vivo e também um memorial da entrega absoluta de seu pai a Deus. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção, é como o próprio Isaque não reage. Ele era um moço, um adolescente, um pouco mais do que um adolescente talvez. Ele estava acostumado a ver seu pai fazer sacrifícios e holocaustos. E ele é colocado sobre o altar, é amarrado nesse altar e não esboça nenhuma reação. Ele se entrega também como sacrifício. Terceira bênção, ele recebeu novas garantias. As promessas feitas por Deus no passado ganharam um novo significado para o velho patriarca. Quarta bênção, ele saiu daquela prova com um amor mais profundo pelo Senhor, além de uma intimidade mais estreita com Ele. Charles Spurgeon, o grande pregador do passado, costumava dizer que as promessas de Deus nunca brilham com tanta intensidade quanto na fornalha da aflição. Abraão ratifica esta verdade. E para terminar, eu deixo algumas lições preciosas do texto. Primeira, nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Preste atenção. Segunda, Deus nos confronta hoje em relação aos nossos ídolos, por mais escondidos e disfarçados que estejam. Em terceiro lugar, ídolos têm nome e precisam ser confessados e reconhecidos. 4. Quando Deus requer de nós aquilo que nos é caro, devemos olhar firmemente para as suas promessas e não tentar encontrar explicações. E em quinto e último lugar, na hora da prova, tenhamos certeza que o Senhor proverá. Por isso, dependamos dessa provisão. E não esqueçamos que entrega genuína ao Senhor gera suficiência, gera provisão que não termina. Que o Senhor aplique essa porção da palavra ao seu coração
e que tenhamos todos uma semana cheia de graça e da presença do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. E Deus os abençoe a todos.